Olá, meus jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos descobrir qual habilidade iremos trabalhar na nossa aula? De canoa ou de pé, economizar água é para caboclo esperto. Conteúdo: a importância da água para a produção de energia e consumo, rios como meio de transporte entre cidades amazônicas, a importância da água para os povos da Amazônia. E vamos para o nosso praticando. Muito bem, quintoanos, e vamos para a nossa primeira questão. Observe o gráfico com o uso das águas em uma cidade. Aí tem aqui o gráfico, ó, uso da água. E aqui a professora já chama a atenção. Para quê? Você vai dizer, professora, mas não é ciências. Tendo um gráfico não é matemática. Isso é para te mostrar, querido aluno, e também colega professor, que trabalhando ciências, eu consigo também trabalhar o quê? Os nossos descritores de matemática. Aqui eu lhes apresento o nosso descritor 28, leitura de gráficos, certo? Então, vamos lá fazer essa leitura desse gráfico. Observem aqui na nossa imagem, que nós vamos ter no nosso gráfico, né, no estilo pizza. Então, aqui nós temos a parte do uso da água na agricultura, a parte, né, do consumo aqui doméstico, certo? E a indústria. E agora nós vamos para as nossas alternativas. Primeiro, a nossa pergunta comando. Com base no gráfico, em qual atividade a água é mais utilizada? Letra A, na limpeza das casas. Letra B, na irrigação da plantação. Letra C, no banho e na escovação dos dentes. Letra D, na refrigeração de máquinas industriais. Então, aí, o que o meu aluno vai fazer nesse momento? Vai pegar essas alternativas e relacionar lá com o gráfico, certo? Então, aí você vai fazer essa análise, pegar essas alternativas e encaixar lá no gráfico para você poder, né, chegar na sua resposta, certo? Então, aí, esse gráfico ele está analisando o quê? O uso da água, certo? E ali a gente já observa que a grande maioria está o quê? Na agricultura, certo? E a água, ela é um recurso essencial, né, para a produção de alimentos e a sua sugestão sustentável, né, garante a continuidade da produção agrícola. Então, aí, olha, o que o nosso aluno vai fazer nesse momento? Vai ler com atenção, né, a pergunta, circular ali as palavras-chave, né, para entender o que está sendo pedido, certo? Então, nesse caso, a pergunta é: em qual atividade a água é mais utilizada? Então, a palavra-chave vai ser o quê? Mais utilizada. E aí você vai olhar para o gráfico, certo? Para o título do gráfico, uso da água. E ele vai dizer, né, sobre o que o gráfico se trata, certo? E aí você vai ler, analisar as informações, ler cada uma das opções listadas, para assim encontrar a sua resposta, certo? E agora vamos lá com a sua participação. A professora está contando. Temos aqui na capital, né, a participação das nossas escolas Madre Teresa de Calcutá, JG de Araújo, Lucinda Félix, e temos também no interior, certo? Parintins, Coari. Então, a professora está contando aí com a sua participação. Vamos lá. Nós já temos alguma participação? Ah, mas a gente vai o quê? Aprofundar o nosso conhecimento, certo? Então, vamos lá. Então, novamente, você deve estar estranhando, né, um gráfico junto com ciências, mas isso é para te lembrar que
todas as matérias elas se conectam em algum momento, certo? Então, vamos lá com a participação da Rainalda. Que privilégio, né? Contar com a participação da Escola do Campo, Escola Estadual da Floresta, né? José Loureiro de São Sebastião. Olha aí, muito bem, parabéns pela participação. Vamos lá observar. Então, vamos lá ver, né, as alternativas. Então, observem aí. Na limpeza das casas, né? O que você vai associar? Vamos olhar aí para o nosso gráfico. A limpeza das casas, ela vai estar associada ao quê? Ao consumo doméstico, né? Letra B, na irrigação das plantações, nas plantações vai estar na agricultura, certo? No banho e na escovação vai ser o quê? Aí o nosso, né, uso doméstico. Na refrigeração de máquinas industriais, na indústria. Então, com isso, a nossa resposta vai ser qual? Na irrigação das plantações, certo? Então, observem aí, para você ter ideia, né, que a água ela é mais utilizada na agricultura, tanto aqui no Brasil, né, como no mundo. Para produzir 1 quilo de arroz, para você ter ideia, é gasto 2,5 mil litros de água, certo? Então, com isso, nós finalizamos e vamos para a nossa segunda questão. A água é um recurso, né, fundamental para a vida e para diversas atividades humanas. Na região amazônica, os rios desempenham um papel ainda mais especial, sendo as estradas naturais que conectam comunidades e cidades. Então, de acordo com o texto, qual é a principal função dos rios na Amazônia? Então, nós vemos aí na estrutura da nossa questão, do nosso item, né? Nós temos o nosso texto de suporte e nós temos a nossa pergunta comando, certo? E agora vamos para as nossas alternativas. Servir, letra A, né? Servir apenas como local de pesca para os ribeirinhos. Letra B, serem utilizadas para irrigação de grandes plantações. Letra C, conectar cidades e comunidades funcionando como vias de transporte. Letra D, fornecer água para a produção de energia termoelétrica. Então, novamente, né, a professora quer aqui mostrar o quê? A conexão do nosso componente de ciências com o componente de língua portuguesa. Então, aqui nós estamos analisando o descritor 1, onde você está analisando uma informação explícita no texto. Porque quando você olha aí o nosso texto de suporte e você associa com o nosso comando, você vai aí, né, identificar que tem uma informação explícita. Observem aí que nós temos no texto, né? Na região amazônica, os rios desempenham um papel ainda mais especial, sendo as estradas naturais que conectam comunidades e cidades, certo? Então, na Amazônia, os rios, eles vão ser o quê? Como estradas vivas conectando, né, pessoas, culturas e comunidades. É a nossa infraestrutura natural. Haja vista, né, que na nossa região as estradas terrestres elas são escassas ou precárias, né? E os rios oferecem aí uma rede natural de transporte entre cidades como Manaus, Belém, Santarém, conectando até outros estados, certo? E diversas comunidades. E agora nós voltamos novamente para a nossa alternativa, certo? Então, observe aí. Na letra A, que diz apenas, né? Servir apenas como local de pesca para os ribeirinhos, você acha que isso está conectado? Então, você vai analisar o quê?
a compreensão leitora, né, a capacidade de inferência com base no texto apresentado. Fazer, né, o aluno precisa agora fazer o quê? O entendimento dessa informação explícita no texto. Os rios desempenham um papel ainda mais especial, sendo as estradas naturais que conectam comunidades e cidades, certo? Então, vamos avançando na nossa alternativa. Letra B, serem utilizados para irrigação de grandes plantações. Conectar cidades e comunidades funcionando como vias de transporte. Fornecer água para a produção de energia e termoelétrica. Então, vejam aí que nós temos, né? Qual a participação? Cadê a sua participação? Cadê a sua resposta? Vamos lá ir olhando. Temos a participação. Cadê as minhas escolas? Cadê JG de Araújo? Madre Teresa? Muito bem. Luiz Alberto Carvalho, da Escola Estadual Geni Bentes de Jesus, de Parintins. Eu não disse que tinha Parintins participando? Muito bem. Cadê? Qual a sua resposta? Vamos lá. Qual alternativa você considera, né, a correta? Então, você vai fazer o quê? Fazer a seleção da informação relevante, né, alinhada à sua pergunta comando entre essas alternativas, porque vai ser a que vai destacar a função, né, do texto, certo? Então, vejam aí. Se nós temos, né, como alinhar essa informação. Novamente, aqui nós estamos tratando do descritor 1 de língua portuguesa, né? Informação explícita no texto. Lá no nosso texto de suporte, nós temos uma informação que se alinha ao nosso comando e está alinhado também ao nosso gabarito, certo? Então, vamos aí olhar o nosso gabarito, que é o quê? De acordo com o texto, né, qual é a função dos rios na Amazônia? Conectar, né, cidades e comunidades funcionando como vias de transporte, né? Então, o texto destaca claramente que os rios funcionam como vias de transporte e são o quê? As estradas naturais que conectam, né, as comunidades e cidades. E as outras alternativas, né, seriam o uso possíveis da água ou rios. Então, não é a função principal. E agora vamos para a nossa questão de número 3. Aqui nessa questão, nós já temos o quê? Uma imagem, certo? Então, observe a imagem e analise as afirmações. Então, nós temos aqui uma imagem de suporte, né? Observem aí o que a moça está fazendo. Nós vemos o quê? O rio, nós vemos uma canoa, né? Vemos aqui utensílios e ela está fazendo algo. Tá o quê? Coletando a água do rio. E agora nós vamos para as nossas proposições. A água do rio é usada para beber, cozinhar e tomar banho, sem nenhum tratamento prévio. Então, você viu ali a imagem, você vai o quê? Analisar essas alternativas e dizer se elas são verdadeiras e quais estão corretas. Na segunda alternativa, nós temos as crianças das comunidades ribeirinhas aprendem desde cedo a cuidar dos rios para garantir água limpa no futuro. Na terceira, o desmatamento próximo aos rios não afeta a qualidade da água com essas comunidades, né, utilizam, certo? Então, está falando aí sobre o desmatamento próximo aos rios. E na quarta, nós vamos ter o quê? Captar a água da chuva é uma prática comum para reduzir a dependência dos rios, certo? Então, você vai observar a imagem com atenção, vai analisar todos os detalhes da imagem, o que a pessoa está fazendo, né? E depois o quê? Ler essas proposições com calma, que cada uma das 4 afirmações, né, está dizendo separadamente, e vai dessa forma o quê?
tentar entender, né, o que cada uma diz sobre a sua vida, né, na comunidade ribeirinha e a relação dela, né, com os nossos rios, certo? E aí a gente tem o quê? As alternativas. Vamos lá. Na 1 e na 2 estão corretas? Aí você vai lá olhar se você concorda se elas estão corretas. A 2 e a 4 estão corretas? A 1, a 3 e a 4 estão corretas? A 2, a 3 e a 4 estão corretas, certo? Então, observe, né? Analise aí a nossa imagem, leia novamente as proposições, quais que você aí considera, né, correta, e aí você vai marcar aqui a nossa alternativa, certo? Então, vamos lá, quinto ano. Cadê a sua participação? Cadê a sua resposta? Temos aí participação? Ah, muito bem. Cadê Parintins? Cadê Coari? Vamos lá. Envie aí a sua resposta, a sua participação. Nós estamos contando com isso, certo? Então, vamos aí analisar, né, as nossas alternativas, analisar aí a nossa imagem, certo? E verificar aí para ver, né, se estão corretas, certo? Olha, a nossa professora Maria do Socorro de Almeida Duarte, professora Socorro Duarte, obrigada, professora, da nossa escola estadual de tempo integral Madre Teresa de Calcutá, quinto ano, sempre brilhando nessa escola. Muito bem. Vamos lá. Agora faltou a resposta, professora. Qual que a senhora considera a correta, que a sua turma considera correta? Vamos lá. Weimar Andrade, Kyoko Emanuela, letra B. Muito bem. A 2 e a 4 estão corretas. Muito bem. Então, vamos aí analisar, certo? Vamos aí analisar. Então, você vai fazer, né, essa análise individual de cada informação, alinhando com o quê? Com seu conhecimento prévio, né? E dessa forma você consegue eliminar o quê? As opções incorretas. Façam aí a sua revisão final, né? Verificando se a sua análise faz sentido. E nós temos aí a participação do Luiz, né? Alberto, dizendo que a alternativa A1 e a 2 estão corretas. Muito bem. Então, nós já tivemos letra B e já tivemos letra A. Então, vamos aí analisar. A letra B, nós temos a 2 e a 4 estão corretas, certo? Então, com isso, nós vemos aí que a 1, o rio, né, é utilizado aí como... Não dá para beber a água do rio direto, né? Nós sabemos que agora ele já está poluído. Então, a 2 e a 5 é que estão corretas, que é o quê? Que os alunos, né, aprendem a defender aí a natureza, certo? E com isso, né, captar água da chuva também é uma alternativa correta. A professora mesmo fez muito isso quando era criança. Então, vamos agora para a nossa questão de número 4. Na casa de João, sua família adotou medidas para economizar água. Eles fecham a torneira ao escovar o dente, reaproveitam a água da chuva para regar as plantas e consertam o quê? Um vazamento no banheiro. Essas atitudes são importantes porque, então observem aí a nossa estrutura, que a frase, ela não tem pontuação, ela já segue direto. Letra A, porque aumenta o valor da conta de água no final do mês. Letra B, garantem que nunca faltará água, mesmo em longo período de seca. Letra C, contribui para o uso racional da água, evitando desperdício. E letra D, são difíceis de realizar e não trazem benefícios reais. Então,
a água ela é um recurso que finito, né, e essencial para a nossa vida. E adotar medidas para economizar a água, né, a família desse jeito faz o quê? Uma contribuição, né, para a preservação ao longo prazo, certo? Então, com isso, novamente, nessa questão, nós estamos analisando um descritor, né, de língua portuguesa que vai relacionar o quê? Causa e consequência, certo? Descritor 8. E também o quê? Descritor 1, afinal de contas, nós temos aqui no texto uma informação explícita, né? E também relacionando com matemática. Então, nós temos relação com língua portuguesa e temos relação com matemática. Afinal de contas, o aluno ele pode ali fazer o quê? A construção de uma tabela, descritor 27, certo? Que ele vai estar relacionando o quê? Justamente esse consumo. Então, com isso, para a gente resolver, a gente vai fazer o quê? Vai ler, olha aí, Josué Pereira diz que é letra B. Muito bem, Josué. Faltou dizer da onde você está falando e qual escola, certo? A Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, questão 4, alternativa C. Muito bem. Então, com isso, né, a questão que é, ela pergunta quais atitudes são importantes para a gente fazer o quê? Economizar água, certo? Então, com isso, você vai estar relacionando o quê? Que, lembrando que a água, né, ela é um recurso limitado. E o que acontece quando a gente desperdiça a água? Então, quais são os benefícios de economizar? E aí a gente lembra que, apesar do nosso planeta ser também considerado um planeta água, nós lembramos que a grande maioria é o quê? Água salgada. E o recurso que é a nossa água doce é um recurso bem escasso, certo? Então, nós temos sim que encontrar e manter como hábito economizar, não desperdiçar essa água, porque ela é um recurso muito precioso. Beatriz Barros, estudante da Escola da Floresta, José Loureiro da Silva de São Sebastião do Atumã, tomamos água diretamente do rio. Muito bem, Beatriz. Mas, como os nossos rios, eles são também ali, né, as nossas estradas, isso não é o recomendado, Beatriz, que a gente faça uso ali de um filtro, aquele filtro de barro, né, para poder ali ter mais segurança no consumo dessa água, certo? Então, com isso, vamos lá, avançando, e nós vamos ver que as atitudes, né, que são importantes para o que? Contribuem para o uso racional da água, evitando o desperdício. Então, as atitudes da família do João são importantes para o quê? Para a conservação da água, que é um recurso natural, essencial, né? E para a redução também de custos, né? Afinal de contas, diminui ali o consumo doméstico. Quando a gente manda reparar um vazamento, né? Quando a gente fecha ali a torneira, né? Quando está lavando uma louça, escovando um dente, não tomar aqueles banhos demorados, né? E com isso, né, a família, né, evita o desperdício e evita ali, né, o foco, prevenindo o quê? Perdas significativas de água ao longo do tempo, certo? Então, essas são atitudes que nós devemos tomar. Recaptar a água da chuva é maravilhoso. Quando eu era criança, a minha avó tinha uma bacia que a gente botava lá para pegar água, né, limpinha. Essa sim a gente até consumia, certo? Então, agora nós finalizamos o nosso 5º ano, agradecemos aí a sua participação e vamos para a nossa hora de encerrar. Olá, 5º ano! Hoje no nosso Praticando, nós vimos aí habilidades, né, que giram em torno da água na Amazônia.
vimos que a importância da água, né, para a produção de energia e consumo, através da energia hidrelétrica, onde os nossos rios, né, que têm um grande volume, desníveis naturais, são aproveitados para a produção, construção, né, de hidrelétricas, como Balbina e Belmonte. E essa energia é fundamental para abastecer cidades, indústrias e comunidades. Esse abastecimento urbano, né, a água é captada pelos rios, né, para ser tratada e distribuída às populações urbanas para consumo, tanto doméstico quanto industrial e comercial. E o acesso à água potável é um serviço essencial para a saúde pública. Vimos também os rios como um meio de transporte, né, entre as cidades amazônicas, através das nossas hidrovias, que é uma vasta rede de rios da Amazônia que funciona, né, como estradas da nossa região. Os rios são as principais vias de transporte de pessoas, mercadorias e alimentos e insumos, contendo aí o seu fluxo econômico. O transporte fluvial é vital para o comércio regional, conectando cidades e comunidades isoladas e impulsionando a economia local. E as cidades ribeirinhas, né, muitas delas se desenvolvem à margem dos rios, dependendo deles para o seu sustento e conexão com o resto do mundo. Vimos também a importância da água, né, para os povos da Amazônia, através do seu sustento e alimentação. Afinal de contas, a água fornece os peixes, que são a base da alimentação e economia de muitas comunidades ribeirinhas e indígenas. Participa da nossa cultura e tradição, né, onde esses rios fazem parte ali de lendas, rituais desses povos, moldando a sua identidade e modo de vida, certo? E sendo também um recurso medicinal e natural, que a água, juntamente com a floresta, né, ao nosso redor, fornece ingredientes que funcionam ali como remédios tradicionais e são fontes de conhecimento sobre a nossa biodiversidade. E vimos também atitudes, né, de consumo sustentável da água, com práticas conscientes, como fechar a torneira, consertar vazamentos e reutilizar a água, contribuindo para a preservação deste recurso. Vimos também, né, a importância da educação ambiental, afinal de contas, conscientizar a população sobre a importância da água e o impacto dos desperdícios é fundamental para garantir a disponibilidade futura deste recurso. E vimos também tecnologias sustentáveis, né? O uso de cisternas para captar a água da chuva, sistemas de tratamento de esgoto e tecnologias que reduzem ali o consumo da água em casa e na indústria, certo? Então, tudo isso aqui fez parte da nossa aula do 5º ano, que terminamos por aqui, mas ainda temos um recadinho importante para você. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.